Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas e seja muito bem-vindo ao Dupla Economia. Nesse vídeo eu quero falar sobre o fundo de investimento imobiliário Tordion 11 e se vale a pena investir nesse tipo de fundo. Para mais detalhes, vem comigo logo após a vinheta. Lembrando, nenhum conteúdo deste vídeo é recomendação de investimentos e eu peço aqui que nos ajude a alcançar a marca de 2.000 inscritos e não se esquece, gostou do vídeo? Deixe um comentário e curte. Primeiro, eu trago essa notícia aí do portal Infomoney, que vai falar uma questão importante de quem já investe no Tordion 11, que é a seguinte: fundo de investimento imobiliário Tordion 11 cai 2,7% após cortar dividendos. O Tordion 11 já havia cortado, deixado de pagar dividendos, e agora em janeiro ele vai pagar metade dos dividendos que ele pagou no último mês. Vamos ver um pouco o que a notícia diz para nós aqui. Entre as maiores baixas do pregão, este FII, o fundo Tordesilhas, que caiu os 2,88% após anunciar que pagará aos investidores em janeiro 4 centavos por cota, metade do dividendo passado do mês anterior. Fundo do segmento híbrido. E sim, ele é um fundo híbrido, ele tem CRI na carteira, mas a gente pode falar também que é um fundo de desenvolvimento, porque ele tem equities ali, o que acaba aumentando o risco, o fato dele ser de desenvolvimento. O que ele quer dizer aqui com o híbrido? Que ele investe em mais uma classe de ativos. Olha, já havia cancelado a distribuição de rendimentos em agosto de 2022. O repasse mensal foi retomado em setembro e se manteve entre 7 e 8 centavos por cota. Na oportunidade, naquele momento, a gestão explicou que a operação do fundo foi prejudicada pelo aumento da inadimplência e cancelamento de negócios. Como medida preventiva, a carteira decidiu reter dividendos daquele mês para eventual necessidade de recursos no curto prazo, o que provavelmente pode ter acontecido desta vez em janeiro. Então ela reduziu o pagamento de dividendos no mês, pensando num risco maior que poderia acontecer nos próximos meses. Fala de inadimplência e cancelamento. Pode ser que novamente tenha acontecido inadimplência e cancelamento. A redução de dividendos de janeiro deverá ser explicada no próximo relatório gerencial. No momento que eu estou gravando o vídeo ainda não saiu, então provavelmente mais para frente vai sair. Se você quiser entrar com mais detalhes, é só abrir o relatório gerencial do Tordion 11. Está aqui no status invest do Tordion 11, no fundo de investimento Tordesilhas. Tem dois pontos importantes que eu levo em consideração na hora de analisar, mas eles não são os únicos critérios. Se você olhar o dividend yield, 14%, muito interessante, muito alto. Você vai ver o valor da cota que está descontado. E você vai ver aqui pelo gráfico que desde a última vez, do ponto mais alto que ele já pagou, chegou a custar aqui acima de R$13. Hoje ele está custando apenas R$7. Então é um fundo que vem sofrendo bastante. O segundo critério que eu costumo observar logo no começo realmente é o PVP, que tem a ver com o valor justo. Em 1,00 é o valor justo, acima de 1 vai estar mais caro, abaixo de 1 vai estar mais barato. Aí precisa verificar por que está mais barato. Olha o valor patrimonial, R$14,09. Então, você poderia adquirir esse fundo pela metade do preço. Mas será que vale o risco? Vai depender de cada investidor. E talvez dentro de uma carteira diversificada, pode caber uma porcentagem desse fundo, já que ele está mais barato. Se no futuro ele voltar a pagar bons dividendos, é muito interessante. E se ele voltar a se valorizar, mais interessante ainda, porque você ganharia de duas formas, com os dividendos e com a valorização da cota. Mas, de qualquer forma, cabe ao investidor verificar se vale a pena, devido ao risco. O fundo de desenvolvimento é um pouco mais arriscado. Podemos ver aqui, olha só, pagou 8 centavos em dezembro e vai pagar 4 centavos em janeiro. E a gente vai verificar nos dividendos, olha aqui, vou colocar em 5 anos. Ele vai mostrar para nós desde 2020. Olha a gangorra, que é o pagamento de dividendos do Tordion 11, que é esse fundo híbrido, mas que tem ali 50% do fundo de quase de equities, de desenvolvimento. Eu vou mostrar no relatório gerencial direitinho esses valores. Existem inúmeros fundos que pagam de maneira mais regular. Ou às vezes está subindo o pagamento de dividendos, ou está caindo, mas é mais regular. Se você olhar para o Tordion 11, você vai ver que os dividendos, ora está 5 centavos, ora 4, ora 10, ora 11, ora 15, ora 23, 24 centavos, quase isso. Então, isso chama bastante atenção.
o investidor tem que estar consciente dessa possibilidade, que é o pagamento dele, que é essa gangorra, essa montanha russa. Já deixei aberto o relatório inicial do TORD 11 para a gente verificar aqui. E aqui são os números básicos, a gente também encontra no Status Invest, já mostrei alguns deles, né? Quanto que ele pagou de dividendos, valor patrimonial por cota, que é R$14, questões financeiras. E aqui, ó, alocação da carteira. Olha, a gente vai verificar aqui, ó, por tipo de ativo, tá bem aqui no começo, ó. Por tipo de ativo. 17% é em CRI, certificado e recebíveis imobiliários. É como se fossem empréstimos imobiliários. Então, 17%. Olha só, 40% são FIIs, 41% são equities. Então, a gente tem a parte de desenvolvimento do fundo, que é expressiva. Um pouco de imóveis e caixa. Se a gente olhar o setor, nós vamos ver que 78% é hotelaria, 13% é residencial e aí um pouco mais dos outros. E se você olhar o status do fundo, você vai verificar o seguinte, 46% é performado, 53%, quase 54% é não performado. Significa que essa parte não performada ainda não está trazendo retorno por fundo, o que refletiria nos dividendos caso fosse performado, que é o caso de 46% performado, que é o que traz o retorno financeiro para o fundo. Você tem aqui a concentração geográfica, certo, do fundo de investimento. E você tem aqui um indexador, a alocação dos CRIs. Então você vai ter, por exemplo, GPM, PCA, que é a inflação, e os tipos de CRIs, que isso também é onde está o risco, quando a gente fala ali dos CRIs do TORD 11. Você tem mezanino, sênior e subordinado. Mezanino, ótimo. Sênior, muito bom. Só que o subordinado é a parte mais arriscada. São os CRIs mais arriscados. Se houver inadimplência, vão ser os primeiros a sofrer o não pagamento. Você vai ter outros detalhes aqui, você vai ver o que compõe o portfólio, certo? Onde está os investimentos. Está vendo o portfólio detalhado, com foto, números, garantias, localização. Vai estar tudo aí dentro do relatório para que você possa ler com maiores cuidados. Olhando para esse fundo e olhando para outros fundos, você vai verificar que existem fundos que pagam de forma mais regular. Porém, esse fundo está extremamente descontado quando a gente fala ali do valor patrimonial, 50% de desconto. Vale o investimento? Se no futuro retornar, você ganha de duas formas, como eu falei, nos dividendos e na valorização da cota. Pode fazer sentido dentro de uma carteira diversificada? Com certeza pode, mas aí sempre é uma escolha pessoal. Eu quis aqui compartilhar esse fundo justamente porque ele apresenta essas discrepâncias, esses números que chamam muita atenção. É um fundo que a gente tem trazido aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.